Olá pessoal, tudo bem? Então, essa é a nossa aula hoje, é sobre relações e medidas na física. Essa é a primeira parte da aula, né? Onde nós vamos estudar, de fato, o básico sobre unidades, o básico sobre medidas na física, né? Nós vamos fazer aqui um pouco um apanhado histórico sobre experimentos famosos dentro da física e que deram resultados muito importantes, né? Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte: a física ela é uma ciência, né, uma das vertentes, digamos, da ciência, em que se propõe a entender os fenômenos, né, da natureza. Então, desde a antiguidade, os físicos, né, lógico que antigamente não eram autodenominados como físicos, né, você tinha filósofos, você tinha pensadores, né, você tinha astrônomos, matemáticos, de forma geral. Todos eles tinham o interesse de entender os fenômenos da natureza. Então você tem, por exemplo, aqui um relâmpago, né, que acontece no céu, e muitos se perguntavam como que isso acontecia, né? Lógico que tinha uma grande parte, né, inclusive alguns dos próprios pensadores, dos próprios filósofos, né, achavam que poderiam ser fenômenos divinos, né? Essa era a visão, de certa forma, de muitos na antiguidade, né? Mas com o tempo começou-se a observar que existia um tipo de lei, existia um tipo de coerência naquilo que estava acontecendo e que era possível, inclusive, usar o fenômeno para proveito próprio da humanidade, né? Então hoje nós, de certa forma, controlamos de alguma forma a eletricidade, nós usamos a eletricidade para vivermos. Lógico que nós somos capazes de produzir, digamos, um relâmpago das dimensões que existem nas nuvens, né? Mas nós sabemos como isso acontece, né? E nós conseguimos produzir relâmpagos, digamos, de certa forma, pequenos em laboratório, né? Isso não é nenhum absurdo hoje em dia, porque basicamente é a descarga elétrica, né, que acontece entre duas grandezas, dois objetos que estão eletrizados, e aí você rompe, né, a rigidez dielétrica do ar, e aí a energia acumulada nessas entidades que estão carregadas passa de um objeto para o outro, a fim de igualar basicamente o potencial. Essa é a lei, de certa forma, por trás, né, de uma descarga elétrica desse tipo aí, né? E, de certa forma, a natureza ela pode ser enxergada através de diversos olhos, né? Você pode ir para o lado da biologia a fim de entender o comportamento dos seres, né, dos animais, né, o comportamento, de certa forma, das plantas, dos animais de forma geral, né? Você pode ir para o lado da química, que é uma outra parte da ciência, né, onde você vai, de certa forma, entender como que os processos acontecem, como que as reações entre os elementos acontecem, qual é a natureza, né, dos elementos que compõem as diversas entidades da matéria e da própria natureza. Então isso seria, de certa forma, algo relacionado à química, né? A geografia, por outro lado, tenta entender a dinâmica terrestre, né? A dinâmica da sociedade, por exemplo, a dinâmica das populações, né? A dinâmica dos movimentos da superfície do planeta, né? Isso é um objeto de estudo da geografia. Lógico que envolve dentro das ideias de geografia muita matemática, muita física, né? E a matemática eu coloquei aqui com um asterisco, né? Porque muitos até nem consideram como ciência, né? Alguns têm um pouco essa visão, consideram mais como uma ferramenta. E de certa forma a matemática ela é um aliado a todas as outras vertentes, né, da ciência, seja a biologia, química, física, geografia, né? A fim de construir, né, e poder interpretar corretamente o comportamento da natureza, você utiliza a linguagem da matemática, né? Então não é de certa forma, uma ciência propriamente dita, mas está intimamente relacionada a todos os processos científicos, né? E aí a gente entra com a física, né? A física, diferentemente das outras áreas, né, tenta encontrar leis, tenta encontrar comportamentos, tenta prever comportamentos da própria natureza, né? Baseado nas ideias fundamentais, baseado nas interações, baseado nas forças, baseado nos movimentos, né? Não necessariamente plantas, animais, não necessariamente elementos químicos, não necessariamente placas tectônicas ou sociedades, mas e sim o comportamento de forma geral.
seja ela qualquer tipo de entidade, a física está interessada nesses assuntos, né? E aí, a física se trata de quê? Né? Para você fazer física, você tem que propor modelos, né, de como que a natureza está se comportando, e a partir desses modelos, se esses modelos corresponderem às suas ideias, né, você pode criar leis, né? Então, a maioria das leis que existem atualmente dentro das ideias da física, né, por exemplo, leis de Newton, né, a teoria da relatividade proposta por Einstein, né, tudo isso aí foram baseados em modelos de como que a natureza poderia se comportar. E isso aí a gente chama de física, né? Quando você começa a entender como é que a natureza está se comportando, quando você começa a dar uma linguagem para aquele comportamento da natureza, através de uma ferramenta, digamos, matemática, através de números, através de equações, então aquele comportamento atrelado à linguagem na qual você quer explicar aquele comportamento, a gente chama de física, né? E a física, não só ela tem uma vertente teórica, na qual você propõe modelos, na qual você faz simulações computacionais, na qual você faz cálculos analíticos, ela tem a vertente, né, que a gente chama de física aplicada. O que é a física aplicada? É quando, a partir das leis, a partir dos modelos, você começa a colocar em prática aquilo ali no laboratório e começa a reproduzir os próprios fenômenos da natureza, né? Você começa a reproduzir fenômenos semelhantes àqueles que acontecem na natureza. Então, da mesma forma que eu falei no começo da nossa aula aqui, uma descarga que acontece nas nuvens, né, produzindo um relâmpago, ela pode ser feita sim em laboratório, obviamente em menor escala, e você pode produzir centelhas, você pode produzir descargas elétricas entre duas superfícies que estão carregadas. No caso lá da natureza, são as nuvens, né, e a superfície da Terra, né? Então essa transição de eletricidade de um objeto para o outro, né, isso pode perfeitamente acontecer em laboratório. E quando o ser humano, quando a sociedade usa essas leis, entende como é que funciona a natureza, ela passa a controlar parte dela, obviamente, aquilo que está ao seu alcance. Lógico que o ser humano não controla a natureza de forma global, isso é bem óbvio, né? Tanto é que existem aí previsões, né? Por exemplo, as previsões climáticas são algo bem difíceis de prever, porque o comportamento do globo terrestre envolve diversas variáveis, então é quase que impossível prever, né, a longo prazo, mas quando você consegue controlar dentro daquelas suas limitações, isso daí a gente chama de física aplicada. E é graças à física aplicada que existe a nossa engenharia hoje em dia, né? Você só consegue fazer engenharia se a física aplicada tiver sido desenvolvida o suficiente, né, para tornar aquelas ideias, aqueles modelos, aquelas leis em algo que possa ser controlado, em algo que possa ser útil para o ser humano, né? Então isso aí a gente chama de física aplicada. Tá bom? Então, voltando aqui aquelas ideias lá sobre ciência, a partir da física, né, digamos assim, a gente tem uma série de outras áreas do conhecimento, né, áreas digamos, de um curso, né, que você estuda na universidade, uma profissão, né? Então, existe física na farmácia, quando você estuda o comportamento dos fármacos, por exemplo, né, faz simulações computacionais de fármacos, propõe modelos de interação entre os fármacos e, digamos, os vírus, né, bactérias e por aí vai. Você tem a engenharia mecânica, que também trata, obviamente, de diversos conceitos físicos baseados na ideia de que você pode aplicar para desenvolver motores, né? Você pode desenvolver, basicamente, todo tipo de sistema que representa algum tipo de dinâmica, isso a gente pode chamar, de certa forma, de engenharia mecânica. Lógico que o curso de engenharia mecânica é bem mais abrangente do que isso, mas, como o próprio nome está dizendo, é atrelado a uma parte da física que é a que a gente chama de mecânica, né? Você tem a geofísica, que é uma área bem interessante e bem atual, na qual une conceitos de geografia e de física, né, para estudar comportamento da crosta terrestre, comportamento de placas tectônicas, né, exploração de petróleo, exploração de minérios, né, tudo isso aqui está atrelado à geofísica. Você tem a zootecnia, que une um pouco aqui de biologia, né, com um pouco de técnicas de física aplicada também, a gente chama de zootecnia. Engenharia de produção também, os processos, de certa forma, de forma bem geral, também que
tem muita física, engenharia civil também, oceanografia, né? Você estuda aí o comportamento dos mares, dos seres que vivem nos mares também, juntamente com existem conceitos de física também, computação também, né? Existe muita física na área de computação, né? Engenharia até elétrica também, nós não precisamos nem reforçar aqui, porque já está implícito, né? A eletricidade e o magnetismo é uma das bases da física, né? E a medicina também. Existem muitos físicos, inclusive, que se formam em física e fazem especialização, mestrado, doutorado em física médica, e é uma área muito interessante, né? Você tem basicamente um exemplo clássico de onde você vai ter que trabalhar, vai ter que ter um físico, de certa forma, supervisionando, na parte de raio-x, por exemplo. Né? Quando você trabalha na medicina com raio-x, você tem ali claramente um técnico, né, em física que tem que ser, que geralmente está apto a exercer aquela atividade, né? Ou algum tipo de especialização em física médica, tá bom? Então, de certa forma, você tem todas as áreas do conhecimento estão, querendo ou não, atreladas à física. É difícil você não ver física, né, quando você está dentro desses cursos, né, dentro dessas áreas da ciência, né, essas sub-áreas da ciência, digamos assim. Né, porque você tem as áreas principais da ciência e aqui você tem áreas que são mais voltadas para a aplicação, né, áreas mais voltadas para a indústria, para os negócios, né, para a produção, de certa forma, de conhecimento. Né. Então você dificilmente faz um curso desse sem ver o básico de física. Tá bom? Dito isso, a gente pode caminhar aqui um pouco mais para entender de fato o que a física tem feito ao longo do tempo. Né? O que os físicos, né? Hoje a gente chama de física, né? Todo mundo é físico, que trabalha com física é físico. Né? Antigamente eram filósofos, eram astrônomos, matemáticos, são cientistas de forma geral. Bom, então vou fazer aqui uma coleção de ideias, né, de experimentos científicos famosos na história, em que muito antigamente os físicos já conseguiam prever, através de experimentos indiretos e diretos, né, unindo experimentos diretos e indiretos, prever diversos fenômenos que até hoje são interessantes e são verdades. Né? O primeiro deles, eu vou citar aqui o Aristarco. Né? O Aristarco e a ideia do sistema Terra, Sol e Lua, né, 300 anos antes de Cristo, né, existiu um astrônomo, um matemático grego chamado Aristarco, né, e ele se especializou em estudar, por exemplo, diversas outras coisas. E uma das contribuições mais importantes, né, foi o estudo, né, dos eclipses lunar, eclipse solar. E com essas ideias de eclipse lunar, onde a sombra da Terra, né, projeta, por exemplo, a sua sombra na superfície da Lua, ele conseguiu fazer medições impressionantes, né, sobre o tamanho do planeta Terra comparado aos tamanhos do planeta Sol e do planeta Lua. Então ele obteve medidas interessantes sobre a dimensão do Sol, a dimensão em relação à Terra e a dimensão da Lua em relação à Terra. Né? E essa é uma das medidas uma das contribuições mais importantes, né? Porque ele conseguiu, por exemplo, prever que a distância Terra-Sol, só como ilustrativo aqui, era 20 vezes a distância Terra-Lua. Né? Lógico que esse número aqui hoje é um pouco maior, né? Corrigido hoje em dia é maior. Né? Mas só o fato dele ter proposto que a distância Terra-Sol era muito maior do que a distância Terra-Lua, isso foi revolucionário para a época. Além disso, obviamente, como você está vendo aqui nos seus próprios escritos, né? Ele obviamente preveu, né, que os corpos celestes eram redondos. Né? Hoje em dia tem uma discussão muito grande, né? E até de certa forma muito feita de forma muito leviana sobre se a Terra é plana ou é redonda, né? Essas discussões aí. Mas o próprio Aristarco era convicto que o sistema solar era heliocêntrico, né? Ou seja, com o Sol no centro do universo, e que os corpos celestes, os planetas de forma geral, eram todos esféricos. Né? Então isso aqui nunca foi algo posto em dúvida, né, por Aristarco. Né? Poderia ter outros na época, né? Não tinha de fato alguns outros que propunham que o sistema, a Terra era o centro do sistema, digamos, do universo, do sistema solar. Mas esse não era o ponto de vista de Aristarco. Né? Inclusive, Aristarco também conseguiu prever que a Lua tinha 1/3 do diâmetro da Terra.
O tamanho da Lua era 1/3 do tamanho da Terra. Isso é uma medida interessante que até hoje é bem próximo, né? Lógico que não é exatamente 1/3, mas é uma relação interessante, né? Então ele conseguiu ter medidas interessantíssimas entre do sistema Terra-Sol-Lua, né? Muito antes, muitos anos antes de Cristo, né? Você tem aqui 3 séculos antes de Cristo. E aí vem, de certa forma, um dos mais belos experimentos científicos, né? Que é o experimento de Eratóstenes, um dos mais famosos, onde ele conseguiu prever 200 anos antes de Cristo o tamanho da circunferência da Terra. E o que deixa mais belo aqui o experimento de Eratóstenes, né, é que o resultado da medida é muito próximo do que se tem atualmente. Como foi que ele mediu? Então, Eratóstenes, né, de certa forma, acreditava que o Sol, né, era uma entidade que estava também muito distante da Terra, assim como Aristarco, né, e que os raios que chegavam do Sol na superfície da Terra, né, chegavam basicamente paralelos, né? E ele percebeu que durante o solstício de verão, né, o que é o solstício de verão? É aquele dia lá em que o Sol, né, passa a maior parte do tempo, né? Você tem a maior quantidade, digamos, de luz solar durante o dia, né? Ele descreve, de certa forma, um arco maior durante o ano no céu, né? E ele percebeu que na cidade de Ciene, né, e na cidade de Alexandria, né, você tinha situações distintas nesse dia do solstício. Enquanto na cidade de Ciene, que é basicamente o Sol, né, ele estava praticamente no zênite, né, que é aquele ponto que você olha exatamente em cima de você. O que é o zênite? Né? É o ponto que você olha para cima e o Sol está exatamente lá. É aquele ponto mais em cima de você. Então, nesse solstício de verão, o Sol estava exatamente no zênite na cidade de Siena, de certa forma que a luz, quando penetrava de um poço muito profundo na cidade de Siena, ela conseguia ser vista, né? A luz do Sol atingia um poço muito profundo, né? E isso era um indicativo de que o Sol estava no zênite, porque se você tem um poço muito profundo sendo iluminado, né, na sua base, é porque o Sol está exatamente no zênite, está passando pelo zênite naquele dia. E ele, na época, pediu para medir a distância de Ciene até Alexandria, né, e observou que nesse mesmo dia, na cidade de Alexandria, não acontecia, né, do Sol estar no zênite, né. Na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo momento, né, o Sol estava no zênite, na cidade de Siena, mas não estava na cidade de Alexandria. De certa forma, produzia, né, uma certa sombra. E aí, na época, né, ele pediu para medir essa distância de uma cidade a outra. Essa distância era medida através de passos, né? Na época existiam pessoas que eram pagas, né, para contar as distâncias de uma cidade até outra através de passos, né? E isso aconteceu, então Eratóstenes conseguiu aí obter essas informações acerca da distância, e ele mediu o ângulo que o Sol fazia, numa haste aqui, digamos, de altura H, na cidade de Alexandria, né? Mediu a sombra, sabia o tamanho da haste, sabia o ângulo. E obviamente que se o Sol está no zênite na cidade de Siene e não está no zênite na cidade de Alexandria, esse ângulo que a sombra faz é o mesmo ângulo que une os dois pontos da superfície da Terra, né? Então, de posse do conhecimento do ângulo alfa e de posse da distância entre as duas cidades, ele conseguiu obter um valor para o raio da Terra. E o mais interessante é que, através dessa medida aqui, ele obteve uma circunferência da Terra de 40 mil quilômetros, né? E esses 40 mil quilômetros, hoje em dia, estão muito próximos do valor exato. Existe uma diferença apenas de 70 quilômetros aqui do valor correto. Então, para a época, 200 anos antes de Cristo, uma medida dessa indireta da circunferência da Terra foi algo revolucionário. Então, esse é uma das ideias mais impressionantes em termos de experimentos científicos, com os resultados mais impressionantes que conhecemos, né? Porque você ter 200 anos antes de Cristo conseguir medir com uma boa precisão, né? Lógico, através de experimentos indiretos, como a sombra aqui de uma haste, você estimar, né,
o comprimento da circunferência da superfície da Terra com essa precisão é algo realmente impressionante, né? Então, caminhando aqui um pouquinho mais, você vem com Newton, né? Lógico que aí já 1600 anos depois de Cristo, onde Newton conseguiu, através do famoso experimento de decomposição da luz solar, conseguiu mostrar que, na verdade, a luz branca ela não era pura, né? Ela era uma união, né, de diversas cores. Então, diversas cores eram, de fato, a composição da luz solar. Então, a luz solar penetrava aqui num prisma, né, e acontecia um fenômeno aí de dispersão da luz. Esse é um dos experimentos também mais bonitos que você tem na história da ciência, que mostrou, né, que é um espectro de cores que sai de um prisma, né, poderia sair de um prisma, pois refratava cores diferentes por ângulos diferentes. Então, o fenômeno de refração aqui fazia com que cada cor, né, com a sua frequência característica, vocês vão estudar depois lá no curso de Física Moderna, estudar o espectro eletromagnético, cada cor tinha sua frequência, né? Mas cada cor possuía um desvio diferente quando penetrava no prisma, devido, né, às leis de refração, né? Esse fenômeno conhecido hoje como dispersão da luz foi proposto por Newton e é uma verdade até hoje, é um dos experimentos também bem bonitos aí da antiguidade, tá bom? Posteriormente a gente vem com um dos experimentos também mais famosos, que foi o experimento, digamos, o insucesso mais famoso, né, digamos assim, né, o experimento mais fracassado, né, e é o que você possa imaginar, né, mas mais fracassado, mas ao mesmo tempo de maior sucesso, né, que deu suporte às ideias de Einstein para desenvolver a teoria, né, da relatividade restrita. O que é o experimento de Michelson-Morley? Basicamente, a ideia que vingava na época, né, no século XIX, é de que a luz precisava, né, de um meio para se propagar. Esse meio, né, era chamado de éter, certo? Então, o éter, aí de eterno, né, que era um meio imaginário que eles tinham proposto, né, que a luz precisava para se propagar. Porque você sabe que, por exemplo, o som, só existe propagação de som porque existe uma matéria, existe o ar. O som que sai da minha boca e chega até você, né? Antes de entrar nos equipamentos eletrônicos, obviamente que ele vai passar pelo ar. Ele é a vibração do ar. O som basicamente é a vibração do ar. E é justamente essa vibração do ar que fazia com que o som se propagasse. Assim como as ondas numa água precisam da superfície da água, imaginou-se que a luz também, né? Já sabia-se que a luz tinha um comportamento ondulatório, mas imaginava-se que a luz também precisava desse éter, que era esse meio aí imaginário. Então o que é que Michelson-Morley fizeram a proposta, né, de que a luz poderia obedecer a transformações de Galileu, ou seja, quando ela vai numa direção e quando ela vai na outra, o movimento da Terra ao longo do ano, por exemplo aqui no inverno e na primavera, fazia com que a luz se propagasse em direções diferentes. E aí, ao fazer a luz se propagar em direções diferentes, era para você ver o desvio da luz, né? Ou seja, a velocidade da luz deveria obedecer às relações que a gente normalmente obedece, né? Por exemplo, quando você se propaga numa determinada onda, se propaga num fluido, ela vai obedecer, ela pode se mover mais rápido ou se mover mais lento, dependendo da forma que o fluido, né, se move, né? Se o fluido pode ajudar ou o fluido pode atrapalhar. Um exemplo é quando você, por exemplo, tem um barco se dirigindo, né, navegando na superfície de um rio. Se o barco navegar na direção da corrente, é muito mais fácil, ele vai muito mais rápido, ele vai chegar muito mais rápido ao lugar de destino. Mas se ele navegar contra a corrente, ele vai demorar mais para chegar ao local de destino. Lógico que os motores tendo a mesma velocidade, a mesma potência, né? E imaginou-se que a luz também obedecer esse tipo de transformação. Isso era chamado de transformação de Galileu. E montou-se um experimento muito complexo, muito refinado, com uma precisão absurda, que é a precisão baseada aqui em um espectrômetro, né, onde você consegue, de certa forma, ver desvios mínimos e com alta precisão da luz. Então existe uma sequência de espelhos aqui, onde se propunha que a luz poderia passar por caminhos perpendiculares,
E é justamente ao girar essa plataforma aqui, você poderia ver possíveis desvios da luz, que ora estava numa direção, ora estava na outra. E o problema é que nunca se observou nada disso. Ou seja, a expectativa de que se poderia medir, né, esse meio que era chamado de éter, que fazia com que a luz mudasse de velocidade em direções distintas, né, fez com que Michelson Morley, em 1887, propusesse esse tipo de equipamento. E o equipamento, né, por uma infelicidade de todo mundo aí, na época, nunca conseguiu medir desvio nenhum. E esse foi um dos resultados, um dos maiores fracassos, digamos assim, da história da ciência experimental, mas que ao mesmo tempo, né, provava de que a luz não precisava de meio nenhum para se propagar. E que a velocidade da luz era uma constante, né, e que não precisava de meio, ou seja, a luz era uma onda eletromagnética, uma onda especial que, diferentemente do som, da água, não precisava de meio para se propagar. Então, a luz, diferentemente de outros tipos de ondas, não precisava de um meio material para se propagar, que era chamado de éter na época. De tal forma que o movimento relativo da luz em relação ao suposto éter nunca foi detectado. Então é um dos maiores experimentos famosos, né, de maior fracasso que você possa imaginar, mas que ao mesmo tempo foi a base para Einstein desenvolver a teoria da relatividade restrita. Tá bom? Então esse foi o experimento de Michelson-Morley. E outros experimentos famosos que você tem na física, né, por exemplo, as primeiras 4 luas de Júpiter, né, observado aí por Galileu, né, e Simon Marius, né, um astrônomo também alemão, Galileu, um astrônomo italiano, mais ou menos à mesma época, conseguiram observar 4 luas de Júpiter. Isso foi uma revolução, que até então só sabia-se que a Terra tinha lua, né, não imaginava-se que outros planetas poderiam ter luas também. E Galileu, juntamente com Simon Marius, né, de forma independente, conseguiu identificar as 4 primeiras luas de Júpiter. Hoje tem mais de 15, né, tem várias luas. Júpiter é o planeta que tem mais luas, de certa forma. Né? O experimento famoso também é o pêndulo de Foucault, que demonstra que a Terra gira em torno do próprio eixo, ou seja, um grande pêndulo que foi proposto por Foucault, está lá em Paris, por exemplo, né? Que esse pêndulo gira de uma forma em que se prova que a Terra tem um movimento de rotação. Então, o pêndulo de Foucault consegue prever aí o movimento de rotação da Terra. Né? Outro experimento famoso, né, é justamente a descoberta da radioatividade por Marie Curie, né, com seus cristais de urânio, né, seus sais de urânio, na verdade, né, conseguiu descobrir que esse elemento químico ele emitia partículas, né, que posteriormente a gente conhece como radioatividade. Então, esse foi um dos experimentos também mais importantes da história da física. Né? Experimento de Millikan-Fletcher, né, que mediu a carga do elétron, né, o famoso experimento da gota de óleo de Millikan, conseguiu medir com precisão o valor da carga do elétron. Né? Então, os experimentos também em 1909, muito famosos, né, os mais importantes também na história da física. Por último, o experimento de Rutherford, né, que foi feito aí por seus estudantes, né, na época, né, o Geiger e o Marsden, né, mas é conhecido como experimento de Rutherford, espalhamento de Rutherford. Basicamente descobriu-se o núcleo atômico, ou seja, as partículas conseguiam atravessar a matéria, né, partículas alfa, que basicamente eram núcleos de átomos de hélio, né, 2 prótons e 2 elétrons, né, e essas partículas atravessavam o núcleo atômico, né, dos átomos de ouro, mas quando atingiam exatamente o núcleo, elas tinham um espalhamento, né, digamos, na direção contrária, ou seja, era um centro altamente repulsivo. Então, o Rutherford conseguiu demonstrar que, na verdade, o átomo era, de certa forma, um grande vazio, né, ou seja, a presença da nuvem eletrônica ali dos elétrons não era o suficiente para espalhar as partículas de ouro. Em compensação, o núcleo atômico era um centro altamente repulsivo. E ele era muito pequeno. Então, foi estimado na época, e hoje a gente conhece que o núcleo atômico tem um dos tamanhos aí de 10 a menos 15 metros, que é extremamente pequeno. Tá bom? Bom, alguns conceitos básicos para nós, né, para nós discutirmos aqui um pouco de física, né? Eu vou falar um pouco de grandeza física. O que é uma grandeza física que a gente tem tanto falado até então? Grandeza física é uma propriedade particular que se pode medir, ou seja, mensurável, de um fenômeno da natureza, de um objeto ou uma substância. Né?
E aí grandeza física vai ser o quê? Pressão, vai ser temperatura, velocidade, tudo isso aí que você puder medir de um determinado objeto a gente chama de grandeza física. Padrão, o que a gente vai ter como padrão na física, né, é um objeto, uma regra ou algum tipo de mecanismo que você possa usar para fazer comparações, ou seja, o que é um tipo de padrão bem conhecido? Uma régua. Você quer medir o comprimento, né, que é uma grandeza física, você vai lá e usa, né, uma régua para medir um determinado comprimento, e aí você compara aquele comprimento com o comprimento da régua. Esse é o padrão. Né? A gente vai discutir um pouquinho depois os padrões na física, tá bom? E, por último, um outro conceito importante é a unidade. Unidade é aquilo que você dá um nome para a grandeza física. Então, é um nome particular que você atribui a uma medida, né, de uma determinada grandeza física. Então, novamente, grandeza física, como exemplo, você pode ter comprimento do objeto, você pode ter a massa do objeto. O tempo é uma grandeza física relacionada à dinâmica de uma partícula, à dinâmica de um objeto. Pressão, temperatura, corrente elétrica, intensidade luminosa, da luz, obviamente. Energia, né, energia do movimento, energia química, energia potencial. Né? Você tem potência associada às transformações de energia. Né? Tudo isso aí são grandezas físicas, né, que a gente pode medir. Né? Seja diretamente como indiretamente. Um exemplo de medida indireta é o comprimento da circunferência da Terra feita por Eratóstenes. O que Eratóstenes mediu foi a sombra de uma haste, né, de uma determinada altura h. Só isso. E baseado na distância entre as duas cidades, fez uma medida indireta da circunferência da Terra. Né? Então, de forma direta, ele mediu a sombra, né, da haste, como a gente discutiu, e mediu a distância entre duas cidades. Essas foram medidas diretas. E de forma indireta ele concluiu, através de um cálculo de geometria, né, o comprimento da circunferência da Terra. Então você pode medir direto ou indiretamente, né, as grandezas físicas. Bom, a mesma pergunta. Como que se mede o tamanho do raio de um átomo? Né? Como é que você sabe que o tamanho é 10 a menos 15? Você usa medidas indiretas para estimar o raio atômico daquela faixa de grandeza. Como que se mede o tamanho do universo? São medidas indiretas de outro tipo de medida direta dentro de uma certa teoria, dentro de um certo modelo que você consegue acessar as medidas de objetos que você não consegue fazer comparação ali, né, real. Tá bom? Padrão. Como eu falei, objeto ou regra. Né? Você pode ter uma régua, você pode ter uma balança, você pode ter um relógio de sol. Tudo aí, uma régua, por exemplo, serve para medir comprimento, uma balança serve para medir a massa, com os seus pezinhos aqui, fazer comparações, e aí você consegue medir as massas dos objetos. Você tem um relógio de sol, que você consegue medir o tempo. Então, o padrão, né, é alguma forma, né, um mecanismo, um objeto que você possa usar para obter o valor daquela medida, daquela grandeza física. Né? E, por último, a unidade, a gente fala aqui de unidade, né? As unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, aquele que é o padrão, que é a Convenção Internacional, é o tempo da grandeza, que é o segundo. Né? Então, o tempo é a grandeza física, o segundo seria a unidade de medida. A massa, a gente tem a quilograma. A quilograma seria a unidade de medida padrão, né? No Sistema Internacional de Unidades. Para medir o comprimento, você tem um metro. Letrinha M aqui. Para medir a temperatura você tem um Kelvin, né? Não é o Celsius, né? A gente usa muito o grau Celsius. Hoje está fazendo 31 graus, está fazendo 32 graus Celsius, mas a unidade no sistema internacional é o Kelvin. Né? Posteriormente você vai ver mais ou menos como é que transforma o Kelvin no Celsius. Né? Não é tão difícil assim. Uma outra unidade do sistema internacional é o mol, que é usado para medir a quantidade de uma substância. Né? A quantidade de átomos que existe numa molécula, a quantidade de átomos que existe numa grama de um material. A unidade de medida é o mol. Né? O ampere é usado para medir corrente elétrica, é uma unidade também padrão. E o candela é usado para intensidade luminosa. Então, basicamente, são essas 7 unidades aqui que são a base, né, das medidas do Sistema Internacional de Unidades, que é a Convenção. E é a partir delas que se mede todas as outras grandezas. A partir dessas unidades que você mede, por exemplo, pressão. Pressão é a unidade de medida que é o Newton, que é força, por metro quadrado.
Consequentemente, o Newton, né, também é uma unidade de medida que vem, né, de outras unidades, como a gente vai ver que é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Esse seria o Newton. Então, a partir daí, né, são as unidades derivadas dessas unidades fundamentais, tá bom? Então, como exemplo aqui, força é o Newton, né, como eu falei agora há pouco, velocidade é metro por segundo, são unidades derivadas, né, não são unidades de base, aceleração é metro por segundo ao quadrado, né, volume metro cúbico e outras. Né? Você tem pressão, por exemplo, você pode ter potência, né? Você pode ter energia, todas essas unidades, né? Que é o joule, né? São unidades que são derivadas, né? De unidades mais básicas. Tá bom? Aí, na verdade, para a gente fazer uma medida em física, né? Em ciência, no experimental, a gente vai precisar de uma ideia muito importante que é a chamada notação científica. Para que serve a notação científica? A notação científica tem um objetivo muito simples: impedir que você carregue muitos números, né, ou muitos zeros para descrever uma determinada medida. Por exemplo, você quer descrever aqui um número que é 100 milhões. Né? Você tem 100 milhões aqui. No lugar de você escrever 1 com 8 zeros, você escreve 1 vezes 10 elevado a 8. Então, isso aqui é o que a gente chama de notação científica. O que é importante na notação científica? Que o número que representa aqui, que está sendo multiplicado, que a gente chama de mantissa, né? Mantissa basicamente é o número que você vai colocar aqui, né, na forma de escrever, mais simplificado. Né? Ele tem que ser um número que fica entre 1 e 9. Né? Entre 1 e 9,9999. Né? Ou seja, não pode ser zero, né? E não pode ser também com dois algarismos. Né? Ele fica sempre entre 1 e 9,99999. Né? Então, esse aqui é chamado de mantissa. E aí vem a ordem de grandeza, que é a potência. Por exemplo, esse número aqui ele tem uma ordem de grandeza 8. Né? Assim como esse número aqui tem uma ordem de grandeza 4, esse também 4. E é importante destacar, a gente vai discutir depois, né, que se você tem um número como esse daqui, 12.345, né, você não pode eliminar esses números aqui. Então, em notação científica, esse 12.345, a gente vai discutir isso aí depois, quando for falar de algarismos significativos. Né? Você tem que manter todos os números, porque vai te dar uma precisão correta do número. Né? Então, 255 é 2,55 vezes 10 ao segundo. Né? Você não pode dizer que é só 2,5 vezes 10 a 2. Né? Você estaria cometendo um erro de imprecisão aí. E aí você faz com que esse número, né, seja entre 1 e 9, basicamente, e bota aqui a ordem de grandeza. Né? 0,410, por exemplo, é 4,1 vezes 10 elevado a menos 1. Tá bom? 0,002. Então, no lugar de você manter todos esses zeros aqui, né, você escreve como 2,34. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, por que eu posso tirar esse zero aqui, mas não posso tirar esse zero aqui da direita? Né? Zero à esquerda realmente é dispensável, como a gente usa no popular. É um zero à esquerda, ele é dispensável. Mas o zero à direita não, ele é importante. Né? O fato de ter um zero aqui vai significar precisão, como a gente vai ver depois sobre algarismos significativos. Né? Então a gente tem que manter esse zero aqui. Então 15,00041 é 1,50041 vezes 10 elevado a 1. Então você tem a mantissa, que é esse número que fica entre 1 e 9,999. E você tem a ordem de grandeza, que é o número que eleva a 10, que vai te dar a quantidade de casas decimais que você transformou o número. Né? Importante destacar que em algumas calculadoras, em alguns computadores, né, você tem essa notação aqui. No lugar de 10 elevado a menos 1, tem E elevado a menos 3 para representar 10 elevado a menos 3, significa 10 elevado a menos 3, 10 elevado a 1, 10 elevado a menos 7. Então você pode encontrar esse tipo de representação aqui. Bom? E para concluir, a gente pode também substituir as grandes potências, né, por representações, por letras que facilitam. A gente usa bastante no nosso dia a dia, por exemplo, quilograma. Né? O quilo, como você vai ver aqui, né, é um número que é usado 10 à terceira. Ou seja, 10 à terceira gramas, 1 quilograma. A gente usa também muito hoje em dia na área de computação, de internet. Né? A gente usa mega, né? Ou seja,
200 MB de velocidade internet, né? 10 a sexta, né? O giga, né, para armazenamento, o tera, né, muito comum, né? Você tem um pendrive ali de 32 GB, sei lá, 256 GB, por aí vai, né? Um HD de 1 tera, né, 2 tera. Então, essas unidades aqui são muito usadas, né? A gente usa também o mili, né, para representar, por exemplo, milímetros, né? Um copo de 200 ml ali é mililitros, né? Então é mililitros, 10 a menos 3 litros, né? E assim vai. E existem unidades mais importantes na área da mecânica quântica, por exemplo, como 10 a menos 9, que é nano, né? Hoje em dia é muito famoso a área da física, né? da ciência de materiais, que é chamada nanociência, que é a nanotecnologia. Então esse nano aí representa 10 a menos 9. E aí essas são basicamente as unidades que a gente usa, os prefixos, né? Para representar os símbolos, né? Para representar algum tipo de unidade, né? Algum tipo de grandeza física, para não ter que ficar escrevendo aqui 10 a 24, 10 a 21. Né? Você vai desde o iota, que é um Y. Eu particularmente não conheço nenhuma propriedade que tenha já essa dimensão, mas em física de altas energias você pode ter energias dessa faixa aqui, né, de eletronvolts, né? Em estudo de física de partículas, né, você pode atingir esse tipo de unidade aqui, né? E para baixo, né, o que nós conhecemos é o fento, basicamente 10 a menos 15, que é o tamanho de um átomo do núcleo atômico, é na faixa de 10 a menos 15 metro, né? Então você tem fentômetro, né? 10 a menos 15 metros, que foi o que Rutherford, né, descobriu lá no seu experimento, no espalhamento de Rutherford, e que o núcleo atômico tinha esse tamanho aqui, aproximadamente. Aí você tem com tamanhos menores ainda, né, que é o átomo, né, que são tamanhos aí relacionados a partículas mais fundamentais ainda, né, em termos de tamanho. Né? E eu desconheço particularmente sistemas de determinadas áreas da física que se usa 10 a menos 21 mais 10 a 24. Mas já tem aqui o prefixo, caso a gente atinja, né, esse tipo de prefixo, né, esse tipo de ordem de grandeza, para descrever algum tipo de propriedade, algum tipo de grandeza física. Mas já tem aí já a tabelinha para que você possa aprender a usar, né, para substituir a ordem de grandeza por um prefixo. Né? Você vai ver que vai ser bem útil. Tudo bem? Então, pessoal, então é isso aí. A gente fica por aqui. Até a próxima aula ainda. A gente vai falar sobre relações e medidas na física. Né? E vamos trabalhar a parte 2 desta aula. Bom, então, até a próxima aula.